Minha amiga tricolor, raizeiros de todo o país, satisfação gigante poder falar com os amigos a respeito do nosso querido, do nosso amado e tão sofrido ultimamente tricolor paulista. Poxa vida, epidemia, pandemia, na verdade, que não passa, né? Esses problemas todos que nós temos vivendo, essas dificuldades todas. Enfim, muita gente, né? Todos nós, é claro, ansiosos aí pelo retorno do futebol. O futebol que parece que volta, de repente parece que não volta mais. Sim, estão liberados aí os treinamentos, exames nos jogadores, né? Exame de Covid, a partir do 1º de julho, basicamente. Tem mais uma semana pela frente ainda para a gente voltar a ter as notícias um pouco mais atualizadas a respeito do São Paulo, pelo menos dentro do campo, pelo menos as coisas do campo. Vocês me acompanharam aqui durante algumas lives semanais, né? Durante alguns vídeos semanais também, claro, e eu tenho me posicionado inicialmente, até alguns dias atrás, eu tinha me posicionado muito com relação a não entender adequado o retorno do futebol nesse momento, por força de tudo isso que a gente tem vivido. Mas, na verdade, eu reformulei, eu acho que a gente não deve ficar muito fixo, né, nas nossas decisões, nas nossas ideias hoje em dia. Porque se a gente vive uma montanha russa, né, de problemas, a parte emocional, enfim, uma dificuldade tremenda da gente conseguir aí seguir um trilho mais certeiro, né? Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, eu mudei minha opinião com relação a isso, porque eu fico pensando o seguinte: se eu voltei para trabalhar, né, presencialmente, claro, porque não deixei de trabalhar esse tempo todo, se muitos de vocês já tiveram que voltar também para o dia a dia, para o batente, né, já tem que trazer resultado, já tem que correr 3 vezes atrás do que corria antes, né? Por que não um jogador de futebol também, então? E aí fica essa pergunta, essa interrogação no ar, né? Possivelmente, todo mundo que envolve o futebol vai estar muito mais resguardado do que nós, seres humanos comuns, mortais, né? A voltar para o trabalho, a voltar a procurar trabalho, quem acabou perdendo o seu. Então, de alguma maneira, por que não o futebol? Então, eu reformulei nesse momento a ideia de que o futebol tem que voltar. Ué, volta? Vai fazer o quê? Vamos voltar. Tudo bem, volta sem torcida, volta com as limitações todas, né? Volta com todas, mas pelo menos volta lá, vai jogar, a gente vai ver na televisão, de alguma maneira, vai ver pela internet, e de alguma forma vai retomar, vai retomando, né, essa parte que é uma parte importante, é um ingrediente importante, principalmente na vida do brasileiro. Portanto, já entendo, já que está todo mundo agora na briga, né, cada um por si e Deus por todos, por que não os jogadores, por que não as equipes? No Rio de Janeiro já voltou, sabe lá em quais condições, e vai voltar aqui em São Paulo também, e a gente espera que, né, que não tenha nenhum problema e que volte bem também, para pelo menos a gente aliviar um pouquinho essa tensão, né? Ah, mas o futebol é tão importante assim que precisa voltar? Não necessariamente, eu sinceramente, diante do caos que a gente vive, eu não faço muita questão, não. Eu só estou me colocando assim porque eu estou vendo todo mundo voltando para trabalhar e eu só não estou entendendo o futebol voltar para trabalhar. Então, assim, essas coisas só que eu não estou entendendo muito bem, né? Os times todos passando pires, jogadores com salários reduzidos, esse problema todo. Ah, mas não vai ter torcida. Sim, aí é uma adaptação à realidade que a gente tem. É sem graça? É sem graça. Inclusive, eu queria ver com vocês e que vocês anotassem aí também nos comentários, que seria bem legal. Eu assisti um jogo que não tinha torcida, não tinha som de torcida. Eu vi 2 jogos, os 2 não tinham torcida. Um não tinha som no campeonato alemão, né? Ficou um negócio meio estranho, você escuta o cara batendo na bola, você escuta o jogador gritando com o outro, aquela coisa toda. E no outro, no campeonato inglês, eu vi com torcida. Inclusive, na hora que sai o gol, eles põem o som da torcida comemorando o gol. E eu vou dizer para vocês que com o barulho da torcida, ficou melhor sem o barulho da torcida. Então, assim, a gente vai adaptando, né, ao momento que a gente vive. Nós vivemos numa fase de adaptação, nós vivemos numa fase de mudanças, né? E nós vamos ter que nos adaptar a isso até sabe-se lá quando. Portanto, que volte o futebol e que volte logo, para pelo menos a gente esvaziar um pouquinho do estresse, né? Colocar as nossas emoções aí mais em ordem. O futebol que tem o poder, né, de nos aliviar um pouquinho as tensões. Essa semana agora, no dia 17 de junho, para ser mais preciso,
Nós fizemos 28 anos da conquista da nossa primeira Libertadores da América. A primeira Libertadores, a gente não esquece, não tem como esquecer, um dos títulos mais importantes da história do São Paulo Futebol Clube, se não o mais importante, né? Porque ele abre um portal de conquistas fora do Brasil para o São Paulo. O São Paulo que em 74 já tinha batido na trave aquele vice-campeonato lá contra o Independiente na terceira partida, que foi em Santiago, a partida de desempate. São Paulo ganha no Brasil, São Paulo perde na Argentina, vai para o terceiro jogo, não tinha esse negócio de saldo de gol, vai para o terceiro jogo lá e a gente perde lá, rapaz. E o nosso querido Zé Carlos Serrão acabou perdendo o pênalti, que poderia pelo menos levar a partida para os pênaltis de novo. E quiçá, né, a gente já teria sido campeão da Libertadores lá em 74, mas não foi a vez. Numa live do Instagram, tenho feito lives pelo Instagram, São Paulo raiz.roney, lá no Instagram, aparece lá, dá uma olhadinha também, você que ainda não conhece. A semana passada eu entrevistei Gilberto Sorriso, grande Gilberto Sorriso, lateral histórico da história é ótimo, mas lateral histórico do São Paulo Futebol Clube, nos anos 70, Gilberto Sorriso bicampeão paulista 70-71, Gilberto Sorriso vice-campeão da Libertadores 74, Gilberto Sorriso campeão paulista 75, nosso lateral esquerdo, grande Gilberto. O Gilberto contou um detalhezinho, né? Inclusive está lá no meu feed de notícias do São Paulo Raiz do Instagram, o vídeo inteiro, e ele fala, Serrão, por que você foi bater o pênalti? Tanta gente para bater o pênalti? Porque eu estava com a confiança. E acabou perdendo aquele pênalti de 74. Mas vamos falar de 92, eu não estou aqui para falar do 74, estou aqui para falar dos 20 anos de 92. Essa última semana agora também eu entrevistei Calef João Francisco, grande Calef João Francisco, diretor no São Paulo Futebol Clube nos anos áureos de Tele Santana, né? Naqueles anos, começo dos anos 90, maravilhosos que o São Paulo viveu, ganhando absolutamente tudo. E o Calef falava sobre isso tudo, sobre o ambiente, sobre a estrutura, né, de como eles se organizaram para poder dar ao Tele Santana todas as condições de trabalho e que ele pudesse se dedicar inteiramente ao gramado e na qualidade do futebol que o São Paulo acabou apresentando e nos resultados fantásticos que o São Paulo também trouxe. Trouxe o Calef, tá lá o vídeo também, quem não viu pelo Instagram, vai lá. Gente, live no Instagram, terça e quinta-feira, a partir das 20h30, tá? Nessa terça agora tem Sérgio Baresi, hein? O cara que descobriu o Casemiro, o cara que descobriu o Lucas Moura, Sérgio Baresi vai estar comigo na terça-feira pelo Instagram, no canal do São Paulo Raiz. Pois bem, 28 anos dessa conquista, uma festa, aquela invasão de campo maravilhosa, né? O Calef contou um pouquinho antes, né, da partida, né, que o New Old Boys chega no Morumbi e eles querem fazer reconhecimento do gramado e o Calef falou assim, não acende a luz, deixa tudo apagado, os caras não vão reconhecer gramado aqui não. Eu não posso proibir dos caras entrar em campo, mas ninguém vai acender luz. Os caras não vão jogar bola aqui não, porque arrumaram encrenca com o São Paulo lá, ele falou aqui não. E é louco Bielsa, técnico do New Old Boys, eu quero conversar com alguém, eu quero falar com alguém, me chama o diretor, aquela coisa toda do argentino, do louco Bielsa, e chamaram o Calef, né? E o Calef, o cara tá louco lá, ele quer que acende. O Calef foi lá no campo, falou, Bielsa, é o seguinte, a gente não ia deixar aceso o estádio, vocês vieram fazer reconhecimento, e o cara que liga as luzes do estádio, ele mora, vai buscar o cara, não, ele mora longe daqui, ele mora numa comunidade, agora é de noite, ninguém pode entrar na comunidade. E o Calef não abriu mão, o Bielsa ficou louco da vida, eles jogaram lá um pouquinho de bola no gramado, no escuro. Por quê? É louco! Calef João Francisco não deixou o Bielsa fazer um reconhecimento adequado. Que bom para o São Paulo, histórias sensacionais que o Calef contou. Vai lá ver o vídeo, tá lá no Instagram, para você dar uma olhadinha também. 28 anos dessa conquista. Que coisa maravilhosa, que momento ímpar na vida do São Paulo, que momento gigante na vida do São Paulo. Raí de pênalti, naquele pênalti sofrido pelo nosso Macedinho, que tinha acabado de entrar, né? O pênalti a partida vai para os penais, meu Deus do céu, até que o Gamboa bateu daquele jeito lá, o nosso São Zete do Morumbi, né? Defendeu o Zete, que conta até hoje que estava todo mundo já erguendo o troféu e ele estava preso lá, na área do São Paulo, sem conseguir sair, porque a torcida agarrou ele lá e ele não conseguia sair de lá. Né? Ele querendo comemorar com os amigos lá comemorando, e ele lá no meio da área,
preso por aquela torcida. Não consegui invadir o gramado, por quê? Porque eu tava na arquibancada, né, velho? Eu vou te falar uma coisa, olhando, né, comemorando, alegre, feliz, mas olhando aquela galera entrando no gramado e, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui em cima? E a gente não tinha, a gente tentou acesso para chegar lá embaixo, acabou não conseguindo. Enfim, noite épica, sempre bom lembrar as histórias, né, dessa instituição maravilhosa que é o nosso São Paulo Futebol Clube. Pois bem, o terceiro tópico de hoje é a parte política do São Paulo. Isso está me preocupando demais, isso está tirando o meu pouco de bom humor que a gente tem tido nesses tempos mais complicados, né? Realmente, eu vejo cada vez mais um processo complicado, né? Eu vejo cada vez mais um processo que não parece que vai entregar ao São Paulo aquilo que o São Paulo precisa. Não é nem o que o São Paulo quer, é o que o São Paulo necessita, acima de tudo, competência. Pois bem, ontem, sexta-feira, nós recebemos a informação, né, do Homero Belintani Filho com relação à saída dele do processo eleitoral, ele que era um candidato à presidência do Conselho pela oposição, né? Grande Homero Belintani Filho, um homem que tem história no São Paulo Futebol Clube, um homem que tem, desde o senhor seu pai, que tem família no São Paulo Futebol Clube, desde que o São Paulo existe, né? Tive também a oportunidade de fazer uma live com o Homero Belintani, se vocês forem lá no meu feed do Instagram, no sãopauloRaiz.rony, vocês vão ver, né, o trabalho, o bate-papo, a conversa que nós tivemos com o Homero Belintani Filho, com relação à parte política do São Paulo. E foi muito legal, teve uma repercussão muito boa. Pois bem, o Homero ontem saiu da briga, saíram, entre aspas, da briga com Homero Belintani. Claro, a gente está sabendo o que aconteceu, né? Mas vai ficar para o Homero Belintani a revelação aí oficial no momento adequado disso. O que preocupa? Preocupa o fato de pessoas como o Homero Belintani, né, pessoas comprometidas com São Paulo, pessoas historicamente envolvidas com São Paulo, pessoas que têm muito a acrescentar na vida do São Paulo, porque além de amor, tem competência. São os dois elementos fundamentais para o São Paulo conseguir sair desse buraco. Pois bem, pessoas como o Homero Belintani, né, uma pessoa íntegra, uma pessoa ética, uma pessoa honesta, que, né, toda a grande coletividade tricolor avaliza e sabe que sai do processo. Né? O sai entre aspas, tá, gente? Então, assim, sai do processo. Então, assim, isso é extremamente preocupante. Eu fico muito preocupado com o que possivelmente possa estar sendo arranjado e possa estar sendo ajustado. Eu não tenho absolutamente nada contra ninguém, pessoa ninguém. Ah, mas o presidente Leco, tá bom, eu tenho contra ele, não gosto, péssima administração do Leco, cansei de falar, né? Mas eu não queria personalizar a incompetência, né? Personificar a incompetência, porque a incompetência é um processo. A incompetência é um processo. É um processo, inclusive, que parece epidemia, né? Porque parece que vai pegando. Porque se você é incompetente, a tendência é você ter incompetentes do seu lado. E possivelmente essa sucessão de incompetências é que levou o São Paulo para o buraco terrível que o São Paulo está hoje e cada vez parece que entra mais, né? Dívidas cada vez aumentando mais, né? E receitas cada vez desaparecendo mais, ou seja, é uma coisa que não fecha, é uma conta que não tem como fechar. Portanto, o São Paulo vai ser entregue nesse final de ano, né, pela situação, só que eu não sei se no ano que vem a situação se mantém, ninguém sabe, na verdade. E por tudo que está acontecendo, me parece cada vez mais possível que eles se mantenham, né? Porque se a oposição, de alguma forma, não se organizar de maneira mais eficiente para enfrentar a situação, aqui eu vou abrir um parênteses, se é que vai enfrentar a situação, fecha o parênteses, nós não temos como resolver a vida do São Paulo, tá? Eu não sei, tem alguma coisa no ar, tem alguma coisa assim me transmitindo e me passando, que possivelmente possa haver um grande chapão, né? Uma chapa em que todo mundo se concilie em nome do São Paulo Futebol Clube, em nome da recuperação do São Paulo, em nome do amor do São Paulo, essas coisas todas que a gente escuta muito na política, fora do clube e atualmente dentro do clube também, e que possa acontecer no final do ano, né? Então, assim, às vezes toma um caminho de evolução no processo de disputa com a situação e às vezes a gente tem uma regressão, volta no tempo. Então, uma perda gigante no processo de transformação, a saída de Homero Belintani Filho desse
processo, né? Mas tudo bem, a gente tem uma janela ainda pela frente, vamos ver as coisas como vão acontecendo, mas, repito a vocês, derrapamos e saímos da estrada, velho. Derrapamos e saímos da estrada, um monte de carro passou à frente da gente, agora nós vamos voltar. E vamos voltar para começar a corrida de novo. Realmente é preocupante, cada vez mais preocupante, a situação política do São Paulo. E quando a situação política do São Paulo é preocupante, a situação financeira é preocupante, administrativa, estrutural, aí vai para dentro do campo os reflexos, enfim, aí começa aquele show de horrores que nós estamos tão acostumados a ver, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e assim que tiver alguma novidade, obviamente, a gente volta a falar com vocês, esperando que logo, né, como a gente já falou, o futebol retorne aí para a gente voltar a ter aquela frequência de interação, voltar a conversar com os amigos, voltar a ter a participação dos amigos aqui no canal do São Paulo Raiz com Rony Altieri, tá bom? Repito, gente, terças e quintas, 20h30 no Instagram, sãopauloraiz.rony, passa lá, tenho feito as lives com grandes nomes da história do São Paulo e da atualidade também do nosso querido e amado São Paulo Futebol Clube, tá bom? É isso daí, a gente volta a se falar muito em breve. Excelente final de semana a todos. Se cuidem, continuem se cuidando e até em breve. Grande abraço, gente. Avante, tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço.